A questão lá do Tom Zé, da questão das notas musicais, do paradigma. Lá no nosso projeto a gente está tentando visualizar outras formas de trabalhar, mas o que eu vejo é que o paradigma escolar está tão arraigado na nossa sociedade que a gente não consegue ver outra coisa ou outra possibilidade. E aí quando a gente vai para o financiador do projeto, ele vê o paradigma escolar. Se você for tentar se organizar de outra forma, ele não vê aquilo como válido, porque não vê outro resultado. Então, é quase que uma cultura escolar que amarra a própria visão do educador e amarra também o próprio financiador, que não aceita uma outra forma mais flexível, vamos dizer assim. Então, esse processo, eu não sei como você pensa, porque a gente estava até conversando com o Felipe, a gente poderia flexibilizar de outra forma, mas quando você vai para o financiador, ele não consegue compreender o alcance dessa outra forma e você não pode realizar. Por isso que eu digo, não é pergunta, é uma afirmação contundente que você está fazendo. E é verdade. Eu te dizer só para pegar um exemplo. O Ministério da Cultura do governo Lula, com Gil e Juca, né, teve uma ação nessa linha que eu acho que é genial. Para os índios, eles estavam aceitando submissão de projeto via oral. Então, ia um técnico do Ministério da Cultura e recebia um projeto dito pelo índio. Claro! Você obrigar o índio a botar um projeto no papel, acabou o projeto. Ele não é mais de índio. Percebe? Quer dizer, então, isso que você está levantando, Mauro, né? Márcio. Isso que você está levantando é um problema, e é um problema enorme, porque, na verdade, ainda tem um outro mais agravante ainda, que são os mecanismos de avaliação. Quer dizer, os mecanismos de avaliação são quase todos eles centrados em lógicas quantitativísticas métricas, porque são os padrões internacionais que estão aí. Então, quer dizer, essa é mais uma luta. E, claro, essa concepção de educação que está aí, ela amarra o órgão financiador, ela amarra, porque ela está aqui atrás da consciência do arquiteto que desenha as edificações escolares, ela amarra a imprensa, que não consegue perceber. Então, desculpe me alongar só um pouquinho aqui, mas é que essas coisas me deixam completamente agoniados. Veja só, há uns 15, 20, não, um mês atrás, teve um jornalista que teve acesso a uma avaliação do uso do UCA, né? Aquele computadorzinho. E aí depois o ministro Mercadante ficou anunciando que ia distribuir tablets para professores, não sei o quê. Aí começa a sair na imprensa a seguinte questão. Olha só, já não basta o fracasso que houve nos outros computadores, entrando para a escola, não sei o quê, papapá, agora vão distribuir tablets para os professores, sem nenhum tipo de preparação, sem nenhum tipo de não sei o quê. Aí eu fico lendo aquilo e digo assim, porreta essa. Quer dizer, o jornalista compra o tablet dele, começa a usar, usa na profissão. Agora, o professor, para usar, tem que ter preparação. É o que? Esse sujeito chamado professor não sabe mexer no botão? Tem que ter curso para usar um tablet? Por quê? Quer dizer, está pensando, qual é a imagem que tem de nós, professores? Que somos todos uns incapazes de caminhar. Quando eu analisei os livros didáticos de ciências em 1985, no manual do livro didático de ciências vinha uma experiência para os professores ensinar os hemisférios da Terra. Aí dizia, pegue uma laranja, corte, descasque a parte de cima para fazer a diferença entre os hemisférios. No livro do professor, em vermelho, cuidado com a faca. Está no meu livro, está publicado, a ciência dos livros didáticos, está lá, e as editoras não queriam deixar publicar o livro, por causa do direito autoral, porque eu botei a imagem lá da laranja que está no livro. Quer dizer, então
pensando, repare, eu estou falando que, digamos que o professor precisasse ter cuidado com a faca. Estou falando de 85. Ainda hoje continua dizendo que o professor não tem condição de fazer as coisas. Então tem alguma coisa errada na política de formação do professor. Não é isso? Tem alguma coisa errada nisso. Porque não é possível que eu vou falar a vida inteira que o professor precisa ser qualificado, e continuam sendo formados professores. Então, esse, Marcos, esse é um dos pontos fundamentais. Não se sabe, aliás, na verdade, não se sabe como avaliar nem o processo formal de educação. Nós sabemos o que avaliar, o que é da 7 e o que é da 6,5, pelo amor de Deus. Percebe? Então você termina sendo levado na avaliação, de novo a história da objetividade que eu comecei. Você termina sendo levado a dizer, para poder fazer uma avaliação justa, eu tenho que ser objetivo. Então hoje tudo tem que tratar todo mundo, porque senão é injusto, senão tratou desigual. Enquanto que o professor sabe e diz assim, esse aqui é genial, esse aqui é horrível, o cara não sabe nada. Agora, o professor percebe isso, mas se ele não tiver algum objeto mensurável, objetivo, ele não pode fazer nada. Então, é terrível. Bom dia, eu sou Jane Leire, sou a única cearense, né, como vocês viram ali. E eu gostaria de focar um pouco essa discussão em outro parâmetro que é o aluno, né, razão de ser de nós educadores e professores. E fiquei lembrando que a nossa atual LTB, ela firma como objetivo maior da educação o pleno desenvolvimento da pessoa humana, a qualificação para o trabalho e a formação para a cidadania. E no papel, né? Mas que a gente busca, razão também de ser da nossa existência enquanto ONG, que estão aqui, que atuam nessa área da educação, fazer com que isso se concretize. E fiquei pensando nas suas falas, inclusive nessa necessidade de diálogo entre diferentes, de como na nossa escola esse aluno-aluna, que nós, nas ONGs, levantamos a bandeira deles serem protagonistas ou autores da sua história, colocamos sobre inteira responsabilidade de uma direção, de um corpo de professores, de educadores, essa formação plena da pessoa humana, essa qualificação para o trabalho, essa formação para a cidadania. O que é que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nas nossas realidades da escola formal, esse aluno é completamente desconsiderado. Inclusive a forma como ele pensa a escola, como ele quer a escola, como ele deseja a escola. Todas as nossas práticas dentro da escola, eu até estou exagerando com esse todas, elas refletem essa omissão ou essa falta de espaço para que o aluno se coloque. Quer dizer, uma criança enxerga o mundo de forma diferente de um adulto, mas ela percebe esse mundo, ela compreende esse mundo, ela tem uma leitura desse mundo. Por que essa criança não pode ter espaço para dizer como é a escola que ela deseja, como essa escola vai lhe ser agradável, como ela pode aprender da forma que é natural de ser criança, brincando, se divertindo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco que possibilidades nós podemos provocar dentro desse espaço escolar, nós aqui enquanto organizações não governamentais, para que essas crianças, adolescentes e jovens efetivamente sejam autores e protagonistas. Uma vez que nossa formação como educadores nos coloca num patamar de não enxergar essa diferença como necessária para a construção de uma nova escola, mas ao contrário, de reforçar muitas vezes a nossa postura de sabedores, detentores de determinado conhecimento, que é mais valorizado e por isso escamoteia a participação dessas crianças, desses adolescentes e jovens. É difícil. Comento já. Só vai na mesma linha. Cuidado para não falar muito, já que o senhor fez muitas provocações, e aí a gente vai ter. Mas é fazer um pouco a defesa lá do seu filho, como é que ele chama? Davi. O Davi. Eu acho que o Davi e os colegas, quando escolhem o nome do Grêmio, eu acho que é uma resposta, não é? A gente observa hoje a desordem tornada norma, né? O Supremo Tribunal Federal está reeducando tanto de marmante esse tipo. É um processo de reeducação. Então, eu acho que é uma espécie de intolerância nossa, né, com relação ao que os meninos trazem. E quando isso não é muito parecido com o que a gente experimentou, eu acho que isso... Então, eu primeiro um pouquinho fazer a defesa deles e esse jeito de ser dos meninos. Eu acho que
Outra questão, a questão do professor que o senhor trouxe. Eu sou professor da rede municipal de Belo Horizonte e atuo numa ONG, que é a Associação Imagem Comunitária. Nós trabalhamos com educação e comunicação. A carreira do professor dura em média 25 anos. É muito tempo no exercício, né? E não vejo nada na política de contratação e de alocação dos professores que mexe com isso. Então, assim, em média, nós temos 25, 30 anos na escola, é tempo demais. Né? E, por último, uma preocupação que o senhor trouxe, que eu acho interessantíssimo e louvável, que é essa preocupação com relação à ciência e o ensino dela. Né? Eu acho que a sugestão pode ser uma lei de incentivo à criação científica, à pesquisa. Né? Nós temos aí lei de incentivo à cultura e a cultura tornada elemento de dominação. Né? Eu acho que isso a gente tem que pensar um pouquinho, porque dessa facilidade de passagem da cultura para dentro da escola, talvez porque ela supre isso mesmo, né? Acho que ela dá mais do mesmo, eu acho que aí ela tem essa importância que tem hoje. Eu acho que o senhor podia comentar um pouquinho por aí. Bem, professor, é provocador demais, eu sou professora e pedagoga, então vivo essa dualidade, esses paradigmas todos da rede pública. E eu ia falar de uma outra coisa mais específica sobre a questão do currículo, que você falou muito bem. Eu acho que a gente tem que romper aí com isso mesmo, mas quando entrou nessa discussão do professor, do sujeito professor, eu quero fazer uma provocação, uma coisa que é muito polêmica, mas eu acho que a gente tem que dar conta e enfrentar esse debate. Eu penso que nós vivemos, enquanto professores, principalmente das redes públicas, milhões de problemas, vários dramas pessoais na nossa profissão, nas nossas lutas. Mas uma coisa que me incomoda e vem me incomodando profundamente é como que a gente não faz dessa dor, e a gente não tem dado conta. Eu acho que os movimentos corporativos são responsáveis por isso de forma negativa. A gente não dá conta de fazer dessa dor uma ação proativa, uma ação de romper com isso e pensar que bons trabalhos e bons resultados vão me fazer ser mais valorizado, mais qualificado. E a gente às vezes se fixa e se coloca nesse lugar da vítima e só no muro das lamentações. E ficamos nessa corporação, nesse debate corporativo com sindicatos, com vários movimentos que nos fazem paralisar. E eu acho que a gente precisa de tentar romper com isso. Então, de que forma? E aí hoje, na perspectiva da educação integral, no caso do Inbetim, a gente tem um pouco dessa dualidade, porque aí é o sujeito professor com monitores, educadores da universidade, por exemplo, que também estão fazendo junto a educação regular e a integral. Então, essa disputa e essas lógicas, lugares competem um pouco. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre a perspectiva do trabalho com a leitura, tanto no trabalho do curricular da escola quanto das ONGs, que aí eu defendo muito isso, eu coordeno um projeto de incentivo à leitura, e eu acho que a gente perde muito por entender que a leitura tem que ser trabalhada no espaço do português, da literatura, e não entende que a habilidade, sob o meu ponto de vista, máxima para desenvolver qualquer outra é a leitura. Então, vamos falar um pouco disso, por favor. Obrigada. Posso comentar um pouquinho? O que eu acho ótimo é que vocês dizem, vou fazer uma pergunta, mas não faz pergunta, não responde. Aí é ótimo, porque eu não preciso responder. Só para dizer sobre leitura, eu concordo plenamente. Você começou e respondeu, eu acho exatamente isso. Exatamente isso, esse que é o problema. E vale para a leitura, mas vale para tudo. Eu me lembro quando eu comecei minha vida de professor, eu comecei dando aula de física e os meninos diziam, não, mas o seno lá em matemática é diferente. Eu digo, não, é você que está vendo errado, mas é o mesmo seno. O cara erra, o cara é professor de ciências, está dizendo uma coisa e fala errado e responde, não, mas eu sou de ciência, não sou de português. Quer dizer, acho que isso é coisa do passado, a gente não pode... essa fragmentação não existe. Não deveria existir. Olha, eu vejo o seguinte, quer dizer, eu não sei se eu concordo com Fabiana de que a imobilidade e a imobilização é tão grande assim. Eu diria exatamente para a Jane, fazia a ponte entre as falas de vocês duas. Quer dizer, o que eu acho que, na verdade, essas transformações que você está se referindo e que eu defendo também, são transformações que só vão acontecer a partir de uma atuação política nossa.
Quer dizer, o que pode acontecer é que você consiga, pela sua liderança na sua comunidade, chegar mais perto da escola, fazer o menino ser ouvido lá, etc e tal. Mas como parte de uma política, o que nós temos que aproveitar, e esse é o momento mais do que particular, porque daqui 2 semanas a gente tem eleição, é a cobrança dos nossos candidatos a prefeito, a vereador, a ter uma concepção de educação que não é construir escola, nem principalmente com essa arquitetura que está aí. Quer dizer, como é que a gente consegue pensar todas essas questões de uma outra perspectiva? Eu fico imaginando, não deve ter sido simples para a burocracia do Ministério da Cultura aceitar a submissão de um projeto vioral. É possível até que ele tenha entrado já escrito, alguém tenha traduzido, né, para poder passar. Mas eu digo, você tem que enfrentar algumas burocracias. E eu acho que os professores, bem ou mal, têm um nível de organização. Eu não sei se fica só no muro de lamentação. Agora, pelo tamanho da categoria que a gente tem, era para ser uma revolução cada vez que o professor se mobilizasse mais efetivamente. Agora, por outro lado, não pode esquecer também de que a nossa categoria é efetivamente uma das categorias mais fragilizadas. Quer dizer, uma categoria que se ganha muito mal, que é um trabalho, e aí, Paulo, a primeira, eu discordo de você também sobre essa história de que 25 anos é muito. 25 anos é muito nas condições que a gente tem hoje. Porque, efetivamente, você não... Eu acho, e nunca tinha pensado profundamente sobre isso, vou pensar em voz alta. Eu acho que um profissional que começa a trabalhar com 20 anos, vamos supor, um profissional, inclusive, que começa a trabalhar antes, mas com 20 anos, não? Mais tarde? Começando com 30. Hoje. Tá, mas que seja com 30. 30 com 25 dá 55, é uma experiência razoável. O problema, aí é que é o caso, é esse onde eu quero chegar. O problema é que o nosso cotidiano é massacrante. É esse cotidiano massacrante que não pode acontecer. Porque com esse cotidiano massacrante, nem um ano a gente aguenta. Porque o problema é que se eu quero pensar o educador como sendo um profissional que pense, um profissional que tenha vida, que leia, que estude, etc. e tal, se eu penso arquitetura escolar de forma mais envolvente, certo? Tudo isso vai fazer com que o cotidiano da vida dele seja um cotidiano menos desgastado, menos desgastante,